Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Samuel e hoje eu vou te ensinar como que faço para customizar a listagem dos objetos lá no Django Admin. Eu estou falando dessa tela aqui, ó. Essa aqui é a tela padrão quando você está utilizando o Django Admin. E antes de eu começar aqui, eu quero só te pedir uma coisa. Se esse vídeo for útil, se você gostar, vai lá e deixa um gostei, deixa um like no vídeo, porque é importante. E deixa um comentário também do que você achou do conteúdo, do que você achou do vídeo. E se você quer ver algum outro conteúdo aqui no canal, é só comentar lá, beleza? E se quiser receber mais vídeos toda semana, se inscreve no canal, porque toda semana eu tô gravando um vídeo novo aqui, beleza? E agora a primeira coisa que eu vou te mostrar é qual que é o setup que eu estou utilizando para gravar esse vídeo. Eu tenho aqui, ó, um modelo que chama Programador, é um modelo muito simples. Mas se surgir alguma dúvida sobre esse modelo aqui, coloca no comentário que eu posso gravar um outro vídeo. E eu tenho aqui uma configuração, um arquivo admin.py, que é o que pega esse modelo programador e joga lá para minha tela do admin. Então eu simplesmente registro o modelo programador no site do admin. Beleza? O resultado disso é o que eu acabei de mostrar na tela. Ele lista aqui os programadores. Mas como é que ele sabe o que ele vai listar aqui, ó? Quais os campos ele vai listar? Na verdade, aqui ele não está listando campo nenhum. Na verdade, aqui ele está listando a representação textual do meu objeto. E a representação textual do meu objeto é esse método aqui, ó. Método dunder_str. O que eu colocar nesse método aqui, ele exibe lá. Eu poderia colocar aqui, ao invés de nome, colocar, por exemplo, ativo. Então, vamos ver o resultado aqui, ó. Pronto, ele colocou aqui, ó, false, 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 true. Porque é isso que eu coloquei lá como representação textual do meu objeto. Mas, e se eu quiser escolher um campo do modelo, se eu quiser escolher mais de um campo, também tem outras formas, né? Isso aqui é a representação que vai ser utilizada em vários outros lugares, inclusive. Então, no meu caso aqui, eu prefiro deixar a representação como nome. E lá no admin, eu configuro quais os campos vão aparecer. E como que eu faço isso? Aqui no admin, ao invés de eu utilizar essa forma aqui, ó, simples, de pegar o modelo e jogar lá pro site do admin, eu crio uma classe intermediária. Eu vou chamar ela aqui, ó, de programador admin. Essa classe obrigatoriamente tem que herdar de admin.modeladmin. Aí aqui dentro eu vou começar a configurar o que eu quero. Só que antes de configurar, eu vou dar um pass aqui, não vou configurar nada. Mas vou falar para o Django que a partir de agora ele vai ter que utilizar essa classe para administrar esse modelo. Então, no lugar onde eu registro o modelo, eu adiciono um parâmetro e coloco o nome da classe. Programador admin. No caso aqui, ó, não vai mudar em nada, não vai fazer efeito nenhum. Quer dizer, o único efeito que fez aqui foi porque eu voltei o str para ser o nome, né, e não o status, e não ativo. Então aqui não mudou nenhum comportamento ainda. Agora, se eu quiser mudar o comportamento e adicionar campos àquela listagem, eu tenho que usar um atributo que chama listDisplay. E aqui eu vou colocar uma tupla, uma lista, com quais os campos eu quero. No caso aqui eu vou colocar, por exemplo, o nome. Lembrando que eu coloquei essa vírgula aqui no final, porque toda tupla, se tiver um objeto só, tem que ter uma vírgula, tá bom? Quando eu faço isso aqui, ó, vai mudar pouco, mas vocês vão conseguir observar uma coisa. Veja aqui, ó, que aqui em cima, vou até aumentar o zoom aqui, ó. Aqui em cima está escrito programador e logo vem a representação textual do programador que eu coloquei lá no str. Agora, quando eu dar um F5 aqui, ó, ele mudou o campo para nome e apresentou o conteúdo do campo nome, que coincidentemente é o mesmo que estava no meu str, mas a partir de agora ele não está mostrando o str, ele está mostrando o campo nome que eu escolhi aqui no listDisplay. E se eu quiser adicionar um outro campo aqui no listDisplay, eu simplesmente adiciono aqui na tupla, né? Que seria ativo. Vejam que eu não preciso mais adicionar uma vírgula aqui no final, porque já tem dois campos. Porque tem dois objetos dentro dessa tupla. Eu só coloco vírgula no final se tem apenas um. Então, voltando aqui, ó,
na página da web, quando eu dou um F5, tem aqui o campo nome e do lado o campo ativo. E assim você vai fazer para qualquer campo que tenha no seu modelo. E aí vem a pergunta, como que eu faço se eu quiser colocar um valor customizado, né? Pegar o valor de um campo, fazer um processamento e depois exibir na tela. Também é muito fácil. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, eu tenho que criar um método que trabalha esse valor para mim. Então, por exemplo, vou criar aqui um método def_test. Não é um nome muito legal, mas é só para exemplificar também. E esse método ele recebe o self como parâmetro e ele recebe também o próprio objeto, né? Que cada linha é um objeto, aí ele recebe linha por linha. E aqui eu vou dar um return do que eu quero que apareça. Por exemplo, vou colocar aqui o return extra. E vou pedir para exibir aqui extra. Extra não, desculpa. Teste. Que é o nome do método que eu acabei de criar. E vamos ver qual que é o resultado disso. Veja aqui, ó, tem o nome, o ativo, que são campos, e tem o campo teste que eu criei, que ele sempre retorna a palavra extra. E agora a gente vai começar a configurar. Ao invés de aparecer a palavra extra para todo mundo, eu quero que apareça, por exemplo, aqui a quantidade de letras que tem no nome da pessoa. Apesar que todos têm a mesma quantidade de letras, mas não tem problema não. Então coloca aqui, ó, return object.nome. Na verdade eu retorno o tamanho disso, né? Len. Pronto, quando eu dou um F5, todo mundo tem 14 letras. Todo mundo tem 14 letras porque eu padronizei, né? Na hora de inserir eu coloquei programador 01, 02, 03. Então todo mundo tem a mesma quantidade de letras. Porém, ele já está calculando 1 a 1. Só que veja aqui, ó, o nome ainda está teste, não é bem o nome que eu quero. Então como que eu faço para mudar esse nome? Desculpa. Para mudar esse nome, eu tenho duas formas de fazer. Uma funciona tanto no Django 2.2 quanto no Django 3.2 e outra só funciona no 3.2. Primeiro eu vou mostrar que funciona nos dois. Aqui, porque eu estou usando o Django 3.2 aqui, viu? A primeira, a gente pega o objeto do método, né? Por exemplo, o meu método chama teste. Então eu venho cá e coloco teste. E eu vou alterar um atributo desse método. Que aí eu coloco método, ó, teste.shortDescription. E aqui eu coloco o que eu quiser. Por exemplo, tamanho do nome. Quando eu faço isso e atualizo aqui, ó, ele já altera o título da tabela para tamanho do nome. Então, se eu vier aqui, ó, e quiser fazer da forma que funciona apenas no 3.2, que é uma forma assim um pouco mais moderna, né, mais nova, eu posso utilizar o decorator. Eu venho aqui no topo do método e coloco o decorator @admin.display. E aqui dentro eu coloco o nome o nome não, né? Eu coloco o campo description e dou o nome que eu quiser para ele, como por exemplo, só tamanho dessa vez. Então quando eu volto aqui na minha página da web, pronto, mudou aqui para apenas tamanho. Então é assim, se você quiser colocar um campo, você coloca ele direto aqui no list display. Se você quiser colocar alguma coisa customizada, você cria um método que recebe o self mais o objeto e aqui dentro você vai retornar exatamente o que vai aparecer naquele campo. E coloca aqui o decorator se você estiver usando o 3.2 ou o short description se você estiver utilizando o 2.2. Espero que essa dica tenha sido útil, espero que você goste. Se gostou, coloca um like aí, coloca um comentário no vídeo também, porque sempre me ajuda bastante. E no mais, é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.